Boa tarde. Oi, boa tarde. Boa tarde, professora. Boa tarde, tudo bem? Deixa eu ver aqui a câmera. Boa tarde. Oi, boa tarde, gente, tudo bem? Tudo bom? Esperar aqui o pessoal entrar. Galera, olha só. Hoje a gente vai fazer uma revisão de morfologia. Eu montei uma lista com várias questões objetivas, variadas de vários conteúdos. Então, a gente vai trabalhar com classes de palavras, com uso do porquê, com pronome, tá? Quem quiser ir pegando um caderno para anotar, a gente vai fazer no mesmo esquema que a gente já faz sempre, né? Eu faço com vocês, vocês vão respondendo, porque querendo ou não, é uma forma de vocês exercitarem, tá? E aí depois eu volto corrigindo junto com vocês e tirando as dúvidas, caso elas existam, tá? Então, enquanto o pessoal está entrando aqui, porque senão fica interrompendo a aula toda hora, vocês sabem, né? A galera que chega na hora sabe que isso acontece. Pode ir pegando um caderno, uma folha, porque aí você vai anotando. São 25 questões, por isso que eu estou falando que é importante você anotar. Eu também vou pedir para vocês colocarem aqui no chat a resposta que vocês acham a mais correta. E aí, no final da execução dessas questões todas, a gente vai corrigir, tá bom? Então, enquanto o pessoal está entrando, podem ir pegando esse material auxiliar, tá? Vai ser questão de morfologia, né? Isso, questões de morfologia. É um material que eu montei, depois eu posso disponibilizar para vocês também. Não tem na apostila de vocês e é um conteúdo revisional. Tá bom. Obrigada. Nada. Vou esperar mais 3 minutinhos, 2h10 a gente começa. Eu sei que vai entrar gente depois também, né? Sempre tem a galera aí atrasada, mas pelo menos já vai ter bastante gente participando da aula.
Vamos lá, galera, vamos começar. Deixa eu começar aqui a projetar para vocês. Quem quiser colocar na listinha, né, no papel que está resolvendo, de 1 a 25, pode colocar, viu? São 25 questões. Posso mandar depois, gente, mas o mais importante é resolver durante a aula, tá? Porque você já resolveu, né? Tirou a dúvida ali, corrigiu. Quando é material de conteúdo, de slide, aí eu até acho muito importante mandar, mas quando é material de fazer, né? Você fez aqui, corrigiu, não tem essa necessidade tão grande. Eu até disponibilizo para vocês, mas assim, eu, como professora, não vejo necessidade, tá? Exceto quando é uma prova, mas quando é material revisional, não precisa ficar com essa coisa assim, eu tenho que ter um material. Não, o importante é você participar, fazer, resolver as questões. Esse é o ponto mais importante. Tanto que existem os exercícios de fixação, existem os exercícios de revisão, tá? Vamos lá, peraí, deixa eu colocar para compartilhar. Vamos lá, gente. Ó, então, aqui é o nosso conteúdo, tá? Deixa eu aumentar ele um pouquinho, para ficar mais visível. Com as questões, eu vou falando, vocês vão marcando, tá? São questões bem objetivas. Deixa eu só fechar aqui o WhatsApp, senão ele vai ficar chegando mensagem. Vamos lá. Primeira questão. Assinale a alternativa que melhor completa a oração. Ok? Aqui a gente tem uma questão que fala sobre colocação pronominal. Prefiro doce, pontinho, pontinho, salgado. Aí você vai marcar. Prefiro doce do que salgado? Mais que salgado? Que salgado? A salgado. Você vai marcar aí a letra que você acha que é a mais correta, da A até a D, e a gente vai para a próxima. Quem quiser colocar no chat também, pode colocar, né? Porque vamos lá, tô vendo o chat de vocês aqui também, ó. Vou deixar aqui no cantinho. Ó, já tem gente colocando. Tem gente que colocou letra A, teve gente que colocou letra D. Vamos para a segunda questão. Aponte a única opção cujo verbo fica correto, tanto no singular como no plural. Letra A. Não me falta argumentos para refutá-lo, ou não me faltam argumentos para refutá-lo. Aqui eu tenho uma questão sobre concordância. Letra B. Se existir condições, avisarei. Se existirem condições, avisarei. Letra C. Ainda hoje deve chegar o ministro e sua comitiva. Ainda hoje devem chegar o ministro e sua comitiva. Letra D. Um ruído menos comum, uma sombra, uma batida na porta, tudo os assustava, ou tudo os assustavam. Aqui você precisa marcar a opção em que as duas formas de flexão verbal estão corretas, tanto no singular quanto no plural. As duas cabem na frase, tá bom? Podem responder.
Peraí que não abriu o chat. Questão número 3. Se é para, pontinho, pontinho, dizer o que penso, creio que a escolha se dará entre, pontinho, pontinho. Aqui você vai marcar a opção que completa os dois espaços, né? O primeiro, se é mim ou eu. E o segundo, creio que a escolha se dará entre mim e ti ou mim e tu. E na primeira parte, se é o mim dizer ou eu dizer. Pronto, consegui abrir o chat. Podem marcar, quem quiser colocar no chat também pode colocar. Eu pedi para vocês colocarem no papel, porque geralmente eu passo ou prova, né? Ou um número menor de questões. Geralmente são 10, 12. Mas hoje, como são muitas, eu pedi para vocês anotarem. Que eu acho que fica melhor depois para conferir. Vamos para o número 4. Na frase, valendo-se da força de sindicatos, de associações de classe, de organizações não governamentais, de iniciativas comunitárias, muita gente passou a ter representatividade social e política. O elemento sublinhado pode ser substituído sem prejuízo para o sentido pela expressão. Gente, IF e CAP adoram trabalhar com questões desse tipo aqui, ó, igual a 4, com esse enunciado. O elemento sublinhado pode ser substituído sem perda de sentido, sem prejuízo de valor semântico pela expressão. Então, pode ser um verbo. Eles trabalham muito com questão assim, com abordagem de conjunção. Então, às vezes, ele coloca, por exemplo, uma conjunção de contraste, né, de ideias opostas. O porém, aí você precisa colocar, né, entretanto, todavia. É muito importante fazer esse tipo de questão, porque sempre cai, pelo menos 2. Então, a letra A a gente tem não obstante, uma vez que, mesmo quando se vale da... Ó, aí você vai substituir pelo valendo se dá. Ó, não obstante socorrer-se da força dos sindicatos, uma vez que vem contando com a força de sindicatos, mesmo quando se vale da força de sindicatos, ou a fim de se valer da força de sindicatos, de associações, lá, até a palavra política. Lembrem-se que é preciso manter o mesmo sentido, tá? Às vezes, na verdade, praticamente todas podem caber ali, mas aqui vai manter o sentido, é só uma. É essa que você irá marcar. Podem anotar, podem colocar no chat também se quiser. Ó, já tem bastante gente colocando aqui no chat. Vocês vão perceber que tem vários níveis de questões aqui nessa atividade, tá, gente? Desde questões que são fáceis, mas que ajudam a gente a fixar conteúdo, até questões mais difíceis. Mas foi intencional também. Número 5. Assinale a frase com sentido contrário ao da palavra recordada. Então, recordada vem de recordar. Já dei uma dica. Letra A. A história do Cristo tem sido modificada. A história do Cristo tem sido comentada. A história do Cristo tem sido esquecida. E a história do Cristo tem sido relembrada. Você vai marcar a frase que tem um sentido contrário ao da palavra recordada.
Vamos para a próxima. Número 6. Pontinho, pontinho em linhas de combate e tropas de choque. O que os faz muito perigosos. A palavra grifada, que tem o plural formado da mesma maneira que a grifada acima, está na frase. Peraí que não está grifado aqui. Deixa eu só grifar aqui para vocês, senão vocês vão ficar com dúvida. Mas são as palavras com hífen. Só um minutinho. Aqui. Essa questão é sobre plural de palavras compostas. Vamos lá. Então, o que a questão está perguntando? Sobre o plural, que é feito da mesma forma que a palavra que está grifada em cima. Então, tropas de choque é um plural de tropa de choque. Você vai marcar a opção em que a palavra aqui que está com hífen, a palavra composta, tem o mesmo plural do que tropas de choque, a mesma regra de plural, ok? Essa parece difícil, mas não é fácil. Vamos para número 7. Marque a alternativa em que a colocação pronominal só é aceitável na conversação despreocupada ou, quando escrita, na reprodução da fala dos personagens, porque a gente tem a permissão aí de uma certa oralidade. Pode ser na narrativa, pode ser numa tirinha, tá? Letra A. Me dá um chocolate. Letra B. Nenhum filme o agradou. Letra C. Realizar-se-á em julho o nosso casamento. Letra D. Não lhe darei absolutamente nada. Você vai marcar em qual opção a localização do pronome, que a gente chama de colocação pronominal, é aceitável, tá? Quando a gente tem ali uma conversa mais informal, num tom de despreocupação. Ok? Esse aqui um pouquinho. Deixa eu só apagar essa que tá errada. Vamos para a próxima. Tinha uma questão que era de literatura aqui na lista, que estava errada. Por isso que eu apaguei. Vamos lá. Número 9. Em contratempo e aguardente, tem-se a... Aqui eu tenho uma questão sobre processo de formação de palavras, ok? Então, você vai dizer qual é a formação ali. Se é justaposição ou se é aglutinação ou prefixação. Se você ficar com dúvida durante a correção, eu vou explicar, tá? O importante é você marcar a opção, porque você também vai se deparar com conteúdos que talvez você não lembre. Desculpa. Que talvez você não tenha domínio.
E é por isso que as listas de revisões são tão importantes, porque ajudam a gente, né, até a perceber o que a gente precisa estudar mais, conteúdo que a gente precisa dar mais atenção, que a gente não lembra, que a gente estuda tanta coisa, principalmente em português, tem tanta matéria, é muita coisa. Claro que um conteúdo ou outro acaba ficando ali, talvez esquecido, talvez com uma certa dificuldade, ok? A próxima questão é sobre escrita das palavras, né? Já entra aí a questão até de acordo ortográfico e também de conhecimento vocabular. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretas. Então, a letra A a gente tem revezamento, assêmula, pequenez, empresa e gris. O IF também gosta muito desse tipo de questão, tá? Assinale a opção em que todos os termos estão acentuados corretamente, ou então, em que todas as palavras estão escritas com a grafia de acordo com o novo acordo ortográfico. Eles adoram esse tipo de questão. Letra B, valize, balizar, induzir, puséssemos, cozer. Letra C, homenzarrão, extasiado, maisena, cuscuz, obus. Letra D, pajem, cansaço, bênção, beiço, detenção, imersão, omissão. E normalmente tem uma questãozinha que tá, uma palavra que está errada, ou duas. Então a gente tem que ter a atenção nesse tipo de questão. Se alguém que ficar com dúvida aqui, a palavra obus, ela existe, tá? Não está escrita errada, não. É um tipo de parte de canhão de artilharia. Tiro de obus. Vamos para a próxima, número 11. Assinale a alternativa que contenha a afirmação incorreta. Essa parte de questões também a gente tem que tomar muito cuidado, muita atenção, né? O incorreta, quando são questões que tem a palavra não, a palavra exceto, que muitas vezes quando a gente está lendo passa despercebido, né? Eu já tive alguns alunos, por exemplo, que era para você marcar a incorreta e marcou a correta, porque na hora ali do nervosismo, da pressa, acabou lendo de outra forma. Então, é um ponto que a gente tem que se atentar também, ok? Aqui ele quer a afirmação incorreta. Letra A. Presidenta é a forma feminina de presidente. Letra B. Quanto ao gênero, o substantivo testemunha é sempre feminino. Letra C. Deus, fada e saci são substantivos tipicamente abstratos. E letra D. Pode-se dizer indiferentemente personagem ou a personagem. Lembrando que é a afirmação incorreta. Próxima, número 12.
De acordo com a norma padrão, marque a alternativa em que existe inadequação, ou seja, está de forma inadequada, com relação à concordância verbal. Letra A. Sempre uma ou outra levavam a mãe no médico. Letra B. 50% dos empregados fizeram greve. Letra C. Deixa eu só arrumar meu pé aqui. Letra C. Assiste-se a belas apresentações no Teatro Municipal. E letra D. Hoje é 2 de agosto. Então, você vai marcar aqui a opção que está inadequada de acordo com a concordância verbal. Gente, tudo tranquilo até aqui? Tudo. Ou vocês estão achando difícil? Tem umas questões que são um pouquinho difíceis, né? Assim, são mais complexas. Mas está tudo dentro de conteúdos que a gente já viu, É verdade. né? Essa Eu é a gosto mais muito de fácil trabalhar. até agora. Oi? Essa é a mais fácil até agora. Essa aqui? É. Sim. Uhum. Tá. Eu gosto muito de trabalhar com lista de revisão, porque sinaliza muito as questões que a gente tá com domínio, né? Principalmente quando tem mistura assim, de conteúdo. Né? O que eu sei, pô, isso aqui eu tô legal, né? Isso aqui eu tô conseguindo fazer bacana, pô, isso aqui eu já tô com mais dificuldade. Então, é meio que um termômetro para a gente com relação às aulas, com relação ao nosso conhecimento. Vamos para a próxima. Número 13. Há erro de construção no segmento sublinhado da frase. Letra A. Agir de modo a demonstrar uma estrita observância com as leis. Letra B. A defesa dos réus está estribada em forte argumentação. Letra C. Nosso gesto é ilustrativo do desânimo que tomou conta de nós. Letra D. Ela usou expressões que não são cabíveis numa ata oficial. Percebam que aqui a gente já tem um vocabulário um pouco mais rebuscado, não é verdade? E está falando sobre a utilização de preposição. Na letra A eu tenho com, letra B, em, letra C, do e letra D, numa. Essa aqui já está um pouquinho mais difícil. Você vai marcar a que está errada, né? Que tem um erro da utilização da preposição após o termo anterior. Vamos para a próxima, número 14. Assinale a frase em que há erro no emprego de meio ou meia. Questão sobre concordância nominal. Letra A. Este caminhão transporta meia tonelada. Letra B. Elisa ficou meia desapontada. Letra C. A janela estava meio aberta. E letra D. Eram pessoas... Peraí que está entrando errado aqui. Meio descuidadas. Eram pessoas meio descuidadas. Aqui você também vai marcar a opção, porque a gente tem um erro, tá?
Vamos para a próxima. Tem gente entrando na aula agora. Ó, tem uma galerinha falando aqui no chat. Ó, algumas são difíceis e algumas fáceis. Arthur falando que esse conteúdo foi a primeira aula dele no Margel. Eu trabalhei classe de palavras com vocês também. Eu gosto muito de trabalhar a revisão de morfologia porque é base para todos os outros conteúdos. Para a gente fazer análise sintática, para período composto, tudo a gente tem que saber muito bem a parte de morfologia. Ó, a Gabriela falou que está fazendo um ano de curso hoje. Que legal, Gabi. Parabéns. De nada. De nada não, por nada. Vamos lá. Número 15. Sabendo que o aposto deve ser isolado por vírgula, aponte a opção na qual o aposto está mal pontuado. Vamos lá. Letra A. Lançado em agosto, o Madden 2004, videogame que simula partidas da NFL, a Liga de Futebol Americano faturou 100 milhões de dólares nas primeiras 3 semanas. Letra B. A película Chicago, ganhadora do Oscar de melhor filme do ano passado, precisou de 9 meses para atingir 171 milhões de dólares em bilheterias. Letra C. O primeiro CD da banda The Strokes, um fenômeno do rock, levou 2 anos para vender 1,8 milhão de cópias. E letra D. Para ser inserido no game FIFA 2004, Ronaldinho Gaúcho, o atacante da seleção brasileiro, foi filmado em várias situações imagináveis numa partida. Podem marcar a opção em que o aposto não está mal pontuado. Pode ser que esteja faltando uma vírgula, pode ser que não tenha nenhuma das duas. Lembrando que o aposto e o vocativo, que são termos acessórios, tá? Das nossas orações. O vocativo é um chamamento, normalmente ele vem ou no início ou no final da oração, e o aposto ele vem separado por vírgulas, normalmente. Vamos lá, continuando. Número 16. Assinale a alternativa em que o verbo sublinhado esteja conjugado incorretamente. Letra A. Se eles fizerem a coisa certa, tudo melhorará. Quando eu trouxer os recibos, faremos o relatório. Se eu saber o número da placa do carro, eu procuro para você. E letra D, havia centenas de carros estacionados à porta do evento. Essa tá fácil. Essa tá muito fácil. Próxima questão, número 17. Qual figura de linguagem há na frase abaixo? Pluctiplactizum não vai a lugar nenhum. Raul Seixas. Letra A, polissíndeto. Letra B, metáfora. Letra C, antítese. Letra D, onomatopeia.
Número 18. Na frase, este é o perfume de que mais gosto. A palavra que é classificada morfologicamente como? Lendo mais uma vez a frase. Este é o perfume de que mais gosto. O que? Ele é classificado como substantivo. B, advérbio. C, pronome relativo. Ou D, preposição. Próxima, número 19. Escolha a alternativa que complete corretamente as lacunas. Se você me disser o porquê disso, entenderei, porque não sou tolo. Lembrando que a gente tem 4 tipos de porquê, né? Junto com acento, junto sem acento, separado com acento, separado sem acento. Aqui você vai marcar qual fica mais correta nos espacinhos que a gente tem em branco. Aí você vai lembrar o uso dos porquês. Vamos aqui para a próxima, número 20. Aqui a gente tem um trechinho, né, um fragmento, e embaixo as opções que vão sintetizar, ok? O IF também gosta muito desse tipo de questão, em que a gente tem um termo maior, um fragmento maior, às vezes é até um fragmento retirado do próprio texto, são textos grandes, né? E embaixo a síntese desse trecho. O iluminismo seria uma tendência transepocal, não limitada a nenhum período específico, que se caracteriza por uma atitude racional e crítica. Ela combate o mito e o poder, usando a razão como instrumento de dissolução do existente e de construção de uma nova realidade. Chamo de ilustração o movimento de ideias que se aglutinou no século XVIII, em torno dos filósofos enciclopedistas Diderot, Voltaire e d'Alembert. A Ilustração foi a mais importante das realizações históricas do Iluminismo, mas não a primeira e nem a última. Então, a gente tem esse trechinho aqui da obra Um Olhar Iluminista. E aqui você vai marcar, ó, a gente tem até a letra D. Deixa eu descer todas aqui, foi. Letra A. Deixa eu só... Ai, meu Deus. Desculpa, gente. Ele quer saber qual é a alternativa que vai sintetizar o fragmento. Letra A. As atitudes racionais e críticas de um filósofo não bastam para que ele seja considerado iluminista. É o caso dos filósofos Diderot, Voltaire e d'Alembert, que, representativos da Ilustração, o mais importante dos movimentos, tem sua ação associada a uma época precisa. Letra B. A atitude racional e crítica que caracteriza movimentos de ideias em várias épocas e países fez da Ilustração a origem do que se poderia considerar iluminismo, caracterizado pelo combate às estruturas de poder e do mito do século XVIII. Letra C. Muitas são as manifestações que poderiam ser rotuladas de iluminismo, pois as atitudes que as caracterizam vão muito além de uma época determinada. É por isso
que não é adequado designar de ilustração o modo revolucionário adotado pelos enciclopedistas. E letra D, pode-se estabelecer entre ilustração e iluminismo. A primeira, marcada historicamente, constitui uma, ainda que a mais significativa, das concretizações do modo de ser do iluminismo, que faz da razão e da crítica armas de renovação de estruturas. Ó, essa questão ela já é dificinha, né? Vocês querem que eu volte no texto para vocês darem mais uma lida? Ou eu deixo só nas opções mesmo? Pode ser só nas opções mesmo. Ok. Vamos para a próxima. Número 21. Estão corretamente acentuadas as palavras da opção. Ó, questão de acentuação. Letra A. Anúncio, por, propor, reduzi-los, tem. B. Açaí, apoia, intervém, refém, releem. Letra C. Bambu, baú, caju, influência, médico. Letra D. Itens, possui, pôde, retém, ia. Aqui você vai marcar a opção em que todas as palavras, sem exceção, estejam acentuadas de forma correta. Vamos para a próxima. Número... Espera aí, rapidinho. Caiu o negócio aqui. Vamos lá, número 22. De noite eu rondo a cidade, porém, com perfeita paciência, bebendo com outras mulheres. Aqui eu tenho 3 termos que estão grifados, tá? E eles funcionam como advérbios. E aí você vai sinalizar de que tipos eles são, tá?
São adjuntos adverbiais. Aqui eu tenho lugar, tem intensidade, tem afirmação. Você vai marcar na sequência certinha da classificação que eles possuem. A gente já está chegando aí na reta final, quase acabando a revisão. Eu vou mandar a lista para vocês já com gabarito, tá? Depois que a gente corrigir. Vamos lá, gente, número 23. O verbo indicado entre parênteses deve flexionar-se numa forma do singular para preencher corretamente a lacuna da frase. Então, vamos lá, letra D. Letra A. Será preciso ler libertinagem para que se, pontinho, pontinho, flexão do verbo reconhecer, na poesia de Bandeira, suas formas libertinas. Letra B. A literatura muito frequentemente explora esse tipo de conflito que, pontinho, pontinho, flexão do verbo costumar, interiorizar as pessoas de todas as épocas. C. A razão de muitas tensões que nos assaltam, pontinho, pontinho, verbo estar, nas oscilações provocadas pelos sucessivos mascaramentos. E letra D, se cada norma de conduta aqui nos, pontinho, pontinho, verbo submeter, fosse avaliada como inteiramente justa, seríamos menos tensos. Então, é o verbo que precisa ser flexionado no singular. Essa também não está difícil. E vamos para a penúltima. Apesar de o conhecimento de separação de sílabas não ser muito usado atualmente com o uso do computador, ainda precisamos dele para escrever com o próprio punho e para aplicar algumas regras gramaticais. Aponte a opção em que as palavras do grupo estão divididas em sílabas corretamente. Aqui você vai marcar a opção em que a separação de sílabas está correta. Realmente, né? Hoje a gente tem aí os corretores que acabam ajudando a gente, ou não, às vezes eles acabam escrevendo errado. Mas quando a gente vai fazer um texto, vai fazer uma redação, a gente precisa saber separar corretamente as palavras. E é engraçado quando tem questão assim, sempre tem uma palavra que é mais difícil, que a gente não lembra como que separa, como que faz.
Vamos para a última. E não tem mais. Por que está com 26? Então, é penúltima, né? Eu falei 25, mas são 26. Na verdade, são 25, porque a 8 a gente tirou, né? O item em que se mostra a forma abreviada correta de Vossa Senhoria é... Aqui eu tenho uma questão sobre pronome de tratamento. Você vai marcar a opção em que a abreviação está correta. Vamos lá, continuando. Agora sim, a última, né? Tendo em conta o emprego dos pronomes pessoais oblíquos átonos, assinale a alternativa em que a substituição das expressões sublinhadas nas sentenças abaixo esteja correta. Aí nós temos duas frases. A primeira: os fãs cercaram os cantores. Não pôde dar a informação aos repórteres. Não se sabe quando receberão a restituição desses valores. Aí aqui você vai colocar a substituição do pronome oblíquo, né? Por exemplo, ó, os fãs cercaram os cantores. Aqui tem as opções, ó, cercaram-nos, os cercaram, cercaram-nos ou os cercaram. Tem duas opções. Depois, não pôde dar a informação aos repórteres. Não lhes pôde dar, não pôde lhes dar. E aí tem a variação ali também. E na segunda oração, tem o termo ali, a restituição. Não se sabe quando receberão a restituição desses valores. Não se sabe quando a receberão, quando recebê-la-ão. Tem essas duas opções aí também. Essa partezinha de pronome, para mim, como professor, eu acho que é uma das mais dificinhas das provas de concurso, porque tem muita regrinha e sempre cai também. Sempre cai pelo menos uma questão. Com o uso do lhe, o uso correto do nos. O lhe, quando ele funciona como objeto indireto. Sempre tem questãozinha assim. Gente, tô com uma música na minha cabeça o dia inteiro, meu Deus. O vizinho tava escutando a música horrível. Agora a música ficou na minha cabeça. Qual a música? A música da Rita. Nossa, também. Jesus! Mas que fica música... mesmo, ainda mais e a o música não ritmo. sai da cabeça. Aham. Isso que é o pior de tudo. Você viu? Eu nem sei cantar música, só sei a primeira parte do primeiro verso do refrão. E aí a música fica aqui toda hora. Vou ter que escutar a música quando acabar a aula para poder sair a música da minha cabeça. Coisa horrível. Galera, todo mundo conseguiu terminar? Agora sim, agora acabou. Porque agora a gente vai para a correção. Vou pegar o gabarito aqui para corrigir com vocês. Ok? Vamos lá? Vamos ver quem acertou mais, hein? No final, aí vocês contem. Lembrando que a gente tem 25 questões, tá? E vamos ver quem acertou mais. Vamos lá, crianças. Nosso gabarito aqui, ó, de morfologia. Esse conteúdo aqui eu vou mandar para vocês. Já vou mandar com o gabarito, tá, gente? Vamos lá, número 1. Né? Assinale a alternativa que melhor completa a oração. Prefiro doce
mais que salgado. Essa é a resposta correta, a letra B. Quem colocou a letra B pode dar um certinho aí. Número 2. Aponte a única opção cujo verbo fica correto, tanto no singular como no plural. Então, aqui eu tenho a letra C. Olha só. Lembrando que tinha que ficar correto os dois. Aí, se a gente pegar a letra A, não me faltam argumentos para refutá-lo, está correto. Mas se eu digo não me falta argumentos, eu não tenho concordância, porque o argumento está no plural. Letra B. Se existir condições, avisarei. Mesma coisa, que eu tenho existirem. Então, o plural está correto, mas os dois não. Letra C. Ainda hoje deve chegar o ministro e sua comitiva. Está correto, porque o deve no singular se refere a ministro e o devem no plural se refere a ambos, tanto o ministro quanto a sua comitiva. Então, a letra C é a correta tanto no singular como no plural. E letra D, só para a gente ver aqui a opção. Um ruído menos comum, uma sombra, uma batida na porta. Tudo os assustavam, porque está fazendo uma referência a vários termos que foram ditos antes. Então, como eu tenho vários, o assustavam está correto, mas o assustava não, por causa do os. Eu me refiro a mais que uma pessoa, ok? Número 3. Se é para eu dizer o que penso, creio que a escolha se dará entre mim e ti. Lembrando que mim não conjuga verbo, tá? Por isso que ali eu tenho o uso do eu. Ó, para eu dizer. Sempre que vocês tiverem essa utilização, antes de qualquer verbo, para eu falar, para eu pensar, para eu fazer, sempre é o eu. Eu não sei vocês, mas eu vejo muitas pessoas falando errado isso. Não sei que lá, tem alguma coisa para mim fazer? As pessoas elas acabam confundindo e é um erro muito comum. E é engraçado, né? Porque quando a gente aprende e alguém fala errado assim perto da gente, fica muito... Chega a dar até uma dor no ouvido, né? Eu não tenho hábito de corrigir ninguém na rua. Eu acho feio. Esse erro me irrita e tem outro também que eu vejo muito, em vez de falar te amo, meu amor, o povo coloca te amo, meu amo. Nossa, meu Deus. Esse eu nunca vi ninguém fazendo, não. No Facebook, no Twitter. Escrevendo, né? Aham. Não, escrevendo tem muito, né? Outro que me incomoda bastante é a gente junto. Também já é erro escrito. Porque tem alguns erros que escritos ficam pior. E tem alguns erros que falados incomodam mais. Mas em rede social a gente vê muito erro. Muito, muito mesmo. Vamos para o número 4. Na frase, valendo-se da força de sindicatos, aí tem a frase toda, o elemento sublinhado pode ser substituído sem prejuízo para o sentido pela expressão, uma vez que vem contando com a força do sindicato, né? Porque o a fim de indica finalidade. O mesmo quando indica concessão. O termo uma vez que é um conectivo que traz aí, né, coesão textual, quem se vale de alguma coisa está valendo-se daquilo por um determinado momento ou um determinado período de tempo. Por isso que uma vez que fica mais correto aqui. Questão média. Média para difícil, porque você precisa ter domínio aqui de conectivos e coesão textual. Assinale a frase com sentido contrário ao da palavra recordada, né? Se eu me recordo de algo, eu me lembro. Qual é o contrário de lembrar? Esquecer. Nesse caso, a resposta correta aqui, letra C.
a história do Cristo tem sido esquecida. Se eu colocasse o relembrada, talvez algumas pessoas tenham errado por isso, né? De achar que era o mesmo sentido, mas não era, ele queria o sentido contrário, por isso que é a letra C. Número 6. Em linhas de combate e tropas de choque. Aqui eu precisava entender qual era o tipo de plural desse termo composto. Então, como que é o singular? Tropa de choque. Foi para o plural, ficou tropas de choque. O primeiro termo só, né, ganhou o acréscimo de S. O restante continuou igual. Uma dica para vocês, tá? Ah, não lembro da regra. Faz um por um, né? Por exemplo, se eu fizer aqui, todos eles estão no singular. Se eu coloco para o plural, né, eu chego na letra D, que é a resposta correta. O vestiário do Estado foi arrombado com um pé de cabra, com 2 pés de cabra. Notem, só o primeiro termo foi para o plural. O segundo continua igual. Diferente, ó, o time recém-chegado à cidade, os times recém-chegados. O que vai para o plural é o segundo, então já não seria a mesma regra do tropa de choque. Por isso que a resposta correta aqui é a letra D de dado. Porque a regra que se aplica é a mesma da palavra que está sublinhada. Marque a alternativa em que a colocação pronominal só é aceitável na conversação despreocupada ou quando escrita na reprodução das falas dos personagens. Muita gente talvez tenha marcado a letra A, me dá um chocolate, né? Que o certo é dar-me um chocolate, mas ninguém fala assim. Aqui a resposta correta é a letra D. Não lhe darei absolutamente nada, porque o certo seria não dar-te-ei absolutamente nada. Mas aqui eu acabo trazendo uma certa informalidade, ok? Número 8, essa aqui a gente tirou, que é uma questão de literatura que veio errada para cá. Eu vou manter a numeração normal para vocês não se perderem, tá? Aqui eu tenho 2 palavras, contratempo e aguardente, em que eu tenho 2 processos de formação de palavras diferentes, ok? Justaposição é quando eu tenho a junção de 2 palavras sem nenhuma perda. Por exemplo, a palavra contra, ela existe. A palavra tempo também. Quando eu junto, eu crio uma outra palavra. Mas notem, eu não perdi nenhuma letra, não houve nenhuma perda ali de nada. A palavra aguardente se refere a um tipo de bebida alcoólica, mas eu tenho a junção de água mais ardente. Quando eu junto aqui, notem que eu acabo eliminando um A. É aguardente. Eu fiz uma aglutinação. É o processo de aglutinação. Que acontece com vinagre, vinho mais acre. Sempre que eu tenho modificação na construção da palavra, chama-se aglutinação. Então, aqui a resposta correta é letra A, justaposição e aglutinação. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretas. Letra D de dado. Ó, página, cansaço, beiço, detenção, imersão e omissão. Número 11. Assinale a alternativa que contém afirmação incorreta. Ó, letra A está correta. Presidente é a forma feminina de presidente. Inclusive, foi uma palavra que gerou várias discussões, várias controvérsias, né? Letra B, quanto ao gênero, o substantivo testemunha é sempre feminino. Ó, a testemunha chegou. Ela é sempre feminina, mas pode se referir tanto para homem quanto para mulher. Letra C, Deus, fada e saci são substantivos tipicamente abstratos. Por que está incorreta? Qual é o conceito do substantivo abstrato? Vamos ver quem lembra. Na escola, geralmente, a gente aprende que é aquele que a gente não pode pegar, né? Mas o substantivo abstrato pode se referir seres sem existência própria, né? Pode caracterizar sentimentos,
pode caracterizar sensações. Quando eu falo, por exemplo, eu estou com saudade, é um substantivo abstrato. Mas nesse caso aqui, eles não são tipicamente abstratos, porque, de alguma forma, algumas pessoas acreditam que existem. Então, eles não são tipicamente abstratos. Ok? Número 12. De acordo com a norma padrão, marque a alternativa em que existe inadequação em relação à concordância verbal. Aqui a gente tem a inadequação na letra A. Sempre uma ou outra levavam a mãe no médico. Qual é o erro aqui? Se era uma ou outra, o certo não seria levavam, e sim levava, que uma só delas levava. Então, a letra A tem aí o erro. Há erro de construção no segmento sublinhado na frase. Agir de... Oi? A letra D não estaria errada também? Porque eu fiquei em dúvida entre essas duas, porque Não, fala porque hoje não está errada, não, porque está se referindo ao dia. E o dia é um único dia. Muita gente confunde a questão do dia com horas. Porque aí tem a questão do são ou do é, tá? Mas nesse caso está correto. Tá. Tá bom? Tá bom, obrigada. Tanto que existe até a pergunta, né? Hoje é dia de quê? Sempre, todo dia é comemorado alguma coisa. O dia de algum santo, o dia de alguma questão social, enfim. Mas está correto. Mas a dúvida, ela é genuína, tá? Erro de construção no segmento sublinhado da frase. Resposta aqui correta, letra A. Agir de modo a demonstrar uma estrita observância com as leis. Quem observa, observa alguma coisa. Então, nesse caso, o com estaria incorreto, né? Porque o certo seria aqui observância às leis, ou em observância às leis, tá? As outras estão corretas, e essa aqui está errada. Número 14. Assinale a frase em que há erro do emprego de meio ou meia. Essa aqui é bem comum também a gente ouvir as pessoas falando errado, né? Quando o termo meio, quando ele se refere a um estado, ele é invariável. Por exemplo, cheguei em casa meio cansada, hoje eu estou me sentindo meio triste. Ele não flexiona-se, ele é invariável. Então, quando ela fica aqui, ó, Elisa ficou meia desapontada, né? Tá errado. Meia é só com relação à quantidade, igual tá na letra A, meia tonelada, que se refere a metade, ou meia de pé mesmo. Não tem outra opção, tá? Então, Elisa ficou meia desapontada é incorreto. O termo certo seria o meio desapontada. Número 15, que era para a gente falar da vírgula, é esse aqui, ó, letra D. Por quê? Atacante da seleção brasileira, teria que haver uma vírgula aqui logo depois, ó, e não tem, tá? Letra D está incorreta. Número 16, assinale a alternativa em que o verbo sublinhado esteja conjugado incorretamente. Vamos lá. Aqui, essa aqui estava fácil, né? Ó, se eu saber o número da placa, qual seria a conjugação correta? Se eu... Souber, muito bem. Haver, no sentido de existir, é impessoal, não vai para o plural. Muita gente confunde isso também em língua portuguesa, tá? E colocaria talvez aqui, haviam centenas de carros. Mas lembrem-se dessa regra. Haver, no sentido de existir, é impessoal, ou seja, ele não flexiona, não vai para o plural, não vai para nada. Ele continua no singular, tá? Número 17, era uma questão sobre figura de linguagem. Toda figura de linguagem que envolve sons, ó, zzz, de sono, ou de mosca, qualquer som, tic-tac, chama-se onomatopeia. Nesse caso aqui, letra D de dado.
Prova do CAP do IF também gostam muito de trabalhar com questão de figura de linguagem. Inclusive, a gente vai ter uma aula sobre essa matéria, só sobre ela. Na frase, este é o perfume de que mais gosto, a palavra que, ela pode ser classificada como um pronome relativo, letra C. Pronome relativo é o termo que se refere a um termo que já foi dito antes. Por exemplo, o que, ele se refere a perfume. Perfume é um termo que está antes. É um recurso que a gente chama de anáfora, tá? Nesse caso, ele é um pronome relativo, porque ele se refere a algo que já foi dito antes. Ele retoma uma palavra ou uma expressão. Número 19. Escolha a alternativa que preenche corretas lacunas. Uso do porquê. Só pela primeira que a gente já meio que mataria a questão, porque sempre que vocês tiverem o porquê, você pode substituir por motivo, tá? Que é o porquê junto com acento. Não sei o porquê de você não me deixar ir àquela festa. Não entendi o porquê de tanta chuva. Sempre que você tiver o antes, e aqui vocês podem perceber, como é o porquê junto com acento, se eu colocar, se você me disser o motivo disso, o porquê junto com acento, ele sempre pode ser substituído por motivo, tá? Então, aqui a gente já saberia a resposta correta. E aqui, porque não sou tolo, tem um caráter explicativo de resposta, porque junto sem acento. Aí aqui eu tinha a questão que pedia para você sintetizar, né, o termo dito antes. Não vou ler de novo o fragmento todo, mas a resposta correta é letra D. Pode-se estabelecer distinção entre ilustração e iluminismo. A primeira, marcada historicamente, constitui uma, ainda que a mais significativa, das concretizações do modo de ser do iluminismo, que faz da razão e da crítica armas de renovação de estruturas. Essa questão aqui fala sobre poder de síntese, tá? E também, geralmente, cai pelo menos uma questão assim nas provas de concurso que a gente fará. Estão corretamente acentuadas as palavras da opção letra B, tá? De bola. As palavras açaí, apoia, intervém, refém e releem. Número 22, aqui pedia para você especificar, né, os adjuntos, De noite eu rondo a cidade. Então, poderia ser de dia, de tarde, de noite. Marcação temporal. Tempo. Porém, com perfeita paciência, o modo como eu estou, bebendo com outras mulheres. Adjunto de modo e companhia. Número 23. O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se numa forma do singular para preencher corretamente a lacuna da frase. Nesse caso aqui, a resposta correta é a letra C. A razão de muitas tensões que nos assaltam está nas oscilações provocadas pelos sucessivos mascaramentos. Notem que esse verbo aqui, ele está relacionado com a palavra a razão, que está no singular. Logo, a resposta correta ficaria aqui. Eu não tenho como colocar o estão. Se eu colocasse, eu teria um erro de concordância verbal, tá? Porque não estaria aqui correto com a palavra razão. Número 24. Aqui é uma questão sobre separação de palavras, né? E a resposta correta é letra B. Acuando e ódio. Estão separadas corretas. Número 25 perguntava sobre a abreviação do termo Vossa Senhoria, que é um pronome de tratamento. A resposta correta aqui é letra D de dado. E, por último, era uma questão sobre pronomes pessoais oblíquos, né? Pedia para você assinalar a opção correta. Só um minutinho. Para substituição, então a gente tinha aqui duas
frases. Deixa eu descer aqui. E a correta é a letra C, ó. Cercaram-nos e pôde dar-lhes. Não pôde dar-lhes. E a segunda, não se sabe quando receberão a instituição desses valores. Não se sabe quando a receberão. Ok? E assim a gente finaliza a nossa revisão. Eu vou mandar esse material para vocês, tá? Eram 25 questões. Podem colocar no chat quantas vocês acertaram, que é uma forma da gente ter aí um controle, né? Deixa eu voltar aqui. Peraí, deixa eu parar de compartilhar. Podem colocar aqui quantas vocês acertaram, podem contar. Vamos botar, esse 50% seria 10, 13, né? 13 questões. Quem acertou, deixa eu ver, 13, acima de 16, 17, tá bem. De 16 para cima tá um número legal, tá? Quem acertou acima de 20 tá muito bem. Quem acertou de 20 para cima tá, ó, top. Ó, tá bom, tem muita gente que acertou. 16, Camila falou que acertou 22. Arthur acertou 16. Quem acertou um pouco menos, não precisa ficar chateado nem nada, até porque era um conteúdo que envolvia muitas matérias, não é verdade? E são matérias que a gente ainda está estudando, então leva isso aí como um gás para se atentar com esses conteúdos que está com mais um pouquinho de dificuldade, tá bom? Então, mas eu queria desejar parabéns para todos por terem participado da aula e terem feito, né, essa revisão, que é quase um simuladinho e que ajuda muito a gente na parte de aquisição de conhecimento, ok? Eu vou salvar ali a folhinha que está com gabarito e vou mandar para o WhatsApp da secretaria, ela vai mandar para vocês, tá bom? E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá bom? A gente se encontra. Semana que vem é a Ana, né? Na outra eu volto, a gente continua. Tá bom? Muito obrigada pela participação. Uma ótima semana para todos vocês. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau. Tchau, Vou mandar o professora. material agora para vocês, tá bom? Tchau. Tchau.